Olá, olá pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Estamos aí para mais uma live sobre micropigmentação. E hoje nós estamos no mês de outubro, né? Comemorando o Outubro Rosa. E eu coloquei um vídeo esses dias, eu coloquei lá no meu canal no YouTube uma entrevista completa, né, com um mastologista a respeito de prevenção do câncer de mama. A gente conversou bastante a respeito de estética humanizada, foi um bate-papo bem assim completo a respeito de prevenção e várias coisas nesse sentido da área da saúde, né? A micropigmentação paramédica está incluída dentro da área da saúde, né? A gente trabalha com a parte de melhorar a autoestima do paciente pós, né, o tratamento do câncer de mama, porque passa por várias etapas até chegar na parte de tratamentos estéticos, né? Eu tô lá no final da fila, né? Primeiro faz todo aquele tratamento, né, para contenção da problemática ali da própria doença, né? Muitas vezes a paciente tem que passar por cirurgia, né? Quem faz a parte cirúrgica é o mastologista, né? Cirurgião mastologista que faz a parte da mastectomia, né? E a gente fez daí eu não fiz a live com ele porque para ele ficava complicado esse horário para fazer live, então eu fiz uma entrevista. Eu tentei colocar a entrevista completa aqui dentro do Instagram e eu não consegui ainda, porque meu Instagram ele ficou um tempão sem eu poder movimentar ele. Foi o período que eu estava terminando a faculdade, né? Eu quase não entrei nas redes sociais, eu fiquei quase 3 anos sem entrar nas redes, então eu não movimentei as minhas redes sociais e o Instagram entende que eu não posso colocar alguns tipos de vídeos aqui. Os vídeos longos, né, do Reels, eu não consigo incluir aqui, né? Se eu faço uma live, eu consigo baixar e deixar a live gravada aqui dentro do Instagram. Mas se eu tenho um vídeo que eu fiz uma entrevista fora do Instagram, eu não consigo colocar inteira aqui. Então, se alguém quiser assistir inteira lá essa entrevista com o mastologista, tá bem legal. Tá lá no canal Arte e Ciência da Micropigmentação no YouTube. Daí vocês procuram lá, canal Arte e Ciência da Micropigmentação, doutora Rosi Braga. Que daí vocês me encontram lá e daí tem a entrevista completa lá. Então, hoje a gente vai estar falando sobre reparo de areolas, restauração de areolas, né, que é dentro da micropigmentação é um tipo de trabalho que a gente quase não ouve o pessoal comentar, falar, né? E eu queria trazer para vocês conhecer um pouco desse trabalho bonito que é a recuperação de autoestima, né, devolver a paz para essas guerreiras que passaram por essa situação muito complicada de saúde que é o câncer de mama. A micropigmentação é o final da etapa, né? Eu falo que é um fechar a porta, né? Deixar essa história para trás, né? É um refazer as pazes com o espelho, ela olhar no espelho e se ver novamente assim, mais simétrica, né? E isso devolve a paz para essa pessoa. A parte de autoestima mesmo, né? E é um fechar a porta, tipo, acabou tudo, ficou tudo para trás, a parte negativa. Então, daqui para frente eu vou estar recomeçando a minha história, né? Então, eu vou estar recomeçando a minha história de uma forma diferente, uma forma mais bonita, né? E é um ponto final ali nessa parte negativa da história do câncer de mama. É muito gratificante trabalhar com a parte de estética humanizada, né, que é essa parte de atendimento a pessoas que passaram por essa situação. E aí eu queria trazer um pouco para vocês, né, a respeito desse tipo de trabalho, que é um trabalho bem bonito que eu faço. Eu trabalho com micropigmentação de areolas há muito tempo. Eu comecei com micropigmentação, eu já contei para vocês várias vezes, mas tem muita gente nova que vai entrando e eu tenho que contar um pouquinho de volta. Desculpa, eu tenho que rebobinar a fita e contar mais um pouquinho de novo, né? Eu tô na área da estética vai fazer 31 anos que eu tô na área da estética e 21 anos na micropigmentação. Eu comecei com micropigmentação básica, né? Sobrancelha, delineador e lábios, né?
E aí, mais ou menos uns 2 anos depois, eu resolvi fazer cursos aprofundados de despigmentação e fui progredindo, né? E resolvi fazer daí a parte paramédica. Dentro da parte paramédica, eu quero falar bastante a respeito, depois no decorrer das segundas-feiras, eu vou trazer mais coisas aí para vocês conhecerem a parte paramédica, é muito legal. Dentro da micropigmentação paramédica, a gente tem o reparo de areolas, né? Daí dentro do reparo de areolas, a gente pode trabalhar basicamente com três situações. São as pacientes, né, que passaram por mastectomia, né, que é a parte do câncer de mama, fizeram daí todo o tratamento, passaram por aquela situação complicada, fizeram a restauração, o reparo com a prótese, né, com cirurgião plástico, né, depois que terminou todo o tratamento de saúde, aí ela pode fazer daí cirurgia plástica, daí coloca o silicone, faz toda aquela parte de restauro, né, daquela pele, daquela mama ali que a pessoa acabou perdendo. E depois, lá no final, é que a gente entra com a parte paramédica da micropigmentação de areola. Então, a micropigmentação de areola pode ser aplicada nesse caso de câncer de mama ali, pós, né, câncer de mama, e pode também ser feita como harmonização para areolas de mulheres que passaram por alguma situação de cirurgias que possam ter deixado alguma cicatriz ali inestética, né? Então a gente consegue harmonizar essas areolas, deixando elas com um aspecto mais bonito, mais harmônico, né? E devolvendo também a paz ali no espelho, se olhar e ver que as duas estão mais parecidas. A parte da simetria é incrível isso, né? A gente, na realidade, nós somos seres simétricos. Se a gente dividir a gente bem no meio, a gente tem um lado totalmente diferente do outro, né? Às vezes tem um olho um pouco mais baixo, um olho menor. A gente tem uma diferença entre um lado e outro. Desde a estrutura óssea, tudo é um pouco diferente, um lado do outro, né? Mas o ser humano gosta de se olhar no espelho e tentar se ver mais simétrico. Então, quando a gente faz essa parte da micropigmentação de sobrancelha, né, é uma das coisas que o cliente gosta de se olhar ali e ver essa simetria, ou tentar chegar mais próximo disso. E a mesma coisa é a micropigmentação de areolas. Então, como eu estava explicando, existe a micropigmentação de areolas, que é o reparo total da areola para quem perdeu tudo e está recomeçando do zero ali, né? Depois de um restauro da mama inteira. E aquelas pessoas que passaram por algum tipo de cirurgia que deixou uma cicatriz inestética e ela quer melhorar e deixar simétrico para ter essa paz de se olhar no espelho e ver mais parecido possível um lado com o outro, tá? E dentro dessa parte de harmonização de areolas, também existe uma harmonização de areolas masculina, tá? Que também pode acontecer por vários motivos, né? Desde, de repente, a pessoa estava andando de skate, sem camisa, caiu no chão lá, né? Ralou tudo e arrancou um pedaço da própria areola ali masculina, né? E pode ser feito ali um reparo, porque o homem gosta de andar sem camisa, né? E no verão, e às vezes pode, por algum tipo de acidente, ter perdido ali ou ter feito um machucado. Já aconteceu, eu tenho um cliente, né, que já fiz um reparo de areola masculina de vitiligo, né? Ele tinha um vitiligo, daí um lado a areola dele estava certinha e o outro lado a areola ficou branca e ele gostava de andar sem camisa. Então foi uma situação, uma areola masculina que pôde ser reparada, né? E aí existe aquela cirurgia de ginecomastia, que são aqueles homens que têm, por alteração hormonal, uma elevação ali na região do peitoral, né, que acaba se parecendo com uma mama. E aí eles têm que tirar, fazer uma cirurgia de reparo ali, retira aquela parte interna ali e deixa normalzinho ali com a cirurgia plástica, fica bonitinho, e aí às vezes precisa de fazer uma correção na areola, porque pode acontecer muitas vezes ali, como acontece na areola feminina também, quando faz cirurgia plástica, pode por algum motivo acontecer de ficar alguns defeitinhos ali, a pessoa gosta de manter os dois lados mais harmônicos, né? Então a gente consegue melhorar
essa situação aí. Então, assim, eu tô aproveitando este mês, né, que é bastante falado a respeito da prevenção do câncer de mama, para a gente poder tentar divulgar um pouco, né, esclarecer para as pessoas que não conhecem esse trabalho, porque às vezes pode conhecer alguma mulher que tem essa necessidade, precisa fazer um reparo na areola completa ali, né, refazer a areola completa ou fazer uma harmonização. E para essas pessoas é muito da parte psicológica, porque a pessoa ela tem que passar por uma situação dolorida, né? O tratamento não é fácil, a pessoa não sabe como é que ela o que vai acontecer com ela no decorrer desse tratamento. Então existe uma apreensão, e também tem a parte da família, a aceitação do marido, né? Ela com ela mesma. Então é muita coisa envolvida. E quando as pessoas terminam essa fase, normalmente assim, eu tive um período há muito tempo atrás, ali mais ou menos entre 2008 e 2010, eu fiz um trabalho voluntário no Hospital Erasto Gertner, né? Foi lá que eu conheci o doutor José Linhares, ele é mastologista, conheci outros médicos lá dentro, cirurgiões plásticos, né? E vários médicos, a equipe multidisciplinar que faz o tratamento, ali, enfermeiros, né? E eu fiquei um tempão lá dentro, eu com a maior disposição querendo, doar esse trabalho, assim, com muito amor para essas mulheres que eram lá dentro do Hospital Gertner, pessoas que não podiam pagar para fazer alguns tipos de trabalho, né? Que era pelo SUS, né? Aí eu ia lá toda semana, toda quarta-feira, ficava a tarde inteira lá. E elas não apareciam, porque elas tinham medo, muito medo. Elas na realidade, querem pôr um ponto final naquilo, querem esquecer que passaram por aquela situação, sabe? Uma situação dolorosa mesmo, psicológica, emocional, no corpo, no físico, né? E algumas guerreiras, né, que conseguiram superar emocionalmente tudo, fizeram o trabalho comigo lá, foi muito legal, muito gratificante o tempo que eu fiquei atendendo esse trabalho voluntário lá, foi uma iniciativa minha mesmo, né? E eu acabei meio que desistindo, porque eu ia lá e ficava dias indo e ninguém se manifestava. Porque naquela época não era menos falado ainda a respeito dessa parte de micropigmentação de areola, sabe? Esse reparo através da micropigmentação. E a internet não tinha tanta propaganda, tanta informação a respeito nas redes sociais do jeito que a gente tem hoje, né? E então, elas, por falta de informação, não queriam nem conversar comigo. Elas me viam, elas queriam manter distância. Não, eu não quero, eu quero botar um ponto final nessa história. Não quero nem pensar nisso, quero esquecer, não quero nem me olhar no espelho, né? Muitas vezes elas falavam isso, eu não quero me olhar no espelho, não quero pensar nisso mais. Só que essa parte da micropigmentação é justamente isso, elas podem se olhar no espelho novamente e esquecer disso de qualquer forma, sabe? Então, algumas delas eu fiz o tratamento todo, a gente chegou até o final, foi muito gostoso, foi bem legal. Eu gostaria de ter continuado, mas eu não conseguia convencê-las de fazer, porque elas não sabiam do que se tratava. Naquela época, a micropigmentação nem era muito conhecida, nem a parte de sobrancelhas era tão falada, né? E eu tive essa dificuldade. Eu quero ver se eu consigo retomar de volta esse trabalho voluntário, né? Eu tô me programando agora para ver se eu consigo ir pelo menos uma vez por mês para atender essas pessoas carentes lá, né? Bom, enfim, eu tô aqui falando sobre a micropigmentação, né? E tem sempre algumas perguntas que as pessoas me fazem, né? Sobre areolas, e eu vou tentar responder aqui essas perguntas, tá? E se vocês tiverem mais perguntas e quiserem me mandar depois no direct, pode me mandar, que daí na próxima semana eu vou estar falando novamente a respeito de micropigmentação de areolas. Então, no mês de outubro todo eu vou estar com esse tema, falando a respeito disso. Semana que vem eu quero ver se eu trago algumas imagens para poder mostrar um antes e um depois, alguma coisa assim. Se vocês quiserem me perguntar mais coisas, pode me mandar que eu vou estar respondendo para vocês. Tô bem feliz de estar ajudando também o pessoal que está entrando nas lives, que são profissionais que entraram em contato, fizeram perguntas, né?
tô tentando responder vocês à medida que eu posso, de acordo com aquilo que eu sei. Eu trabalho há muito tempo na área, mas a gente não sabe tudo, né? E o que eu sei eu tô tentando passar para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que eu poderia estar falando. Tá, então, esse procedimento de micropigmentação de areolas, ele pode ser realizado para reconstruir, refazer a areola inteira, né, como eu já falei. Pode ser feito para camuflar cicatrizes que ficaram ali na região ao redor da areola e no entremeio dela, que muitas vezes fica tipo como se fosse uma renda, assim, porque a cicatriz, ela não fica só ao redor da areola, às vezes, sabe? Quando é uma cicatriz de cirurgia plástica, né? Às vezes ela fica, tipo, como se fossem estrias abertas por dentro. Então, ela fica toda rendada e a gente vem reposicionando a cor ali e refazendo esse desenho novamente, tá? Então, ela serve para corrigir imperfeições, como eu falei, casos de pessoas que também tiveram algum acidente, né? Cicatrizes de machucadura ou de queimadura também já fiz também reparo em areola de uma pessoa queimada, que sofreu uma queimadura no corpo todo e daí perdeu a areola, é possível fazer também. E vitiligo também, que às vezes a pessoa tem e perde ali também essa cor na areola, como eu estava contando daquele rapaz lá que teve o vitiligo lá, né? Ele ficou super feliz, né? Que ele poder andar sem a camiseta novamente. Então, quais as vantagens, né, de fazer essa reconstrução de areola? Como eu falei, ela vai mexer realmente com a autoestima da pessoa, a pessoa vai poder se olhar no espelho novamente, ver essa parte da assimetria. É lógico que não fica, por mais que a gente trabalhe com esses desenhos tridimensionais, né, com essas areolas realistas, né, a gente não tá fazendo um desenho em cima de um papel. O papel aceita tudo, a gente consegue trabalhar num papel ali e fazer realmente algo que fique assim, o perfeito do perfeito. Quando a gente está trabalhando em cima de uma pele, se a pele não tiver nenhuma cicatriz em cima de onde a gente vai desenhar a areola, vai ficar perfeito. Mas muitas vezes a gente pega cicatrizes hipotróficas que parecem estrias, né? Elas são mais rasgadas, abertas, pele mais fininha. Tem as cicatrizes hipertróficas, que são aquelas cicatrizes de... Depois dessas 3 sessões, né, daí a gente vai avaliar para ver se é necessário fazer mais alguma sessão, mas normalmente em 3 sessões a gente termina. Então, quando a gente faz a primeira sessão tentando fazer uma delimitação dessa areola, tentando deixar mais parecida um lado com o outro, e a segunda sessão a gente vai fazendo de repente uma reposição de cor, colocando de repente um tom acima ou abaixo, tentando fazer um jogo de luz e sombra, né? Ou muitas vezes é possível trabalhar com um tom só, uma cor só, e dentro dessa cor que a gente está trabalhando fazer uma degradação dessa cor, né? Fazendo também luz e sombra com a mesma cor, sem precisar de usar 2 tons ou 3 tons. Pode ser feito também dessa forma, tá bom? Então, a gente consegue devolver essa harmonia através dessas areolas desenhadas em forma tridimensional ou em forma de areola realista, né? Então, eu estava falando a respeito da cicatriz que a maior parte das vezes a pessoa tem essas cicatrizes, e aonde tem cicatrizes ali de reconstrução por causa da mastectomia, então muitas vezes são cicatrizes mais grossas, tem hipertrofia, e aí a gente tem uma dificuldade de colocar pigmento, né? E às vezes precisa de uma 4ª sessão ali para a gente poder terminar de fazer ali um retoquezinho em cima da cicatriz ali, um acabamentozinho, tá? Mas normalmente em 3 a gente consegue fazer, tá? E quando é harmonização de areola, normalmente tem vários tipos de cicatrizes ali, que eu falei que parece uma renda, né? Às vezes a gente encontra cicatriz hipertrófica ao redor, e no meio a gente encontra cicatrizes hipertróficas, que são aquelas que são rasgadinhas, sabe? Parece uma estria, elas são mais finas e mais profundas. Mas a gente consegue, normalmente, em 3 sessões, fazer essa harmonização. É um trabalho bem bonito
e muito gratificante, porque a gente está trabalhando e ao mesmo tempo está ajudando um ser humano a recuperar ali a autoestima, né? Muito bonito o trabalho, muito gostoso, gratificante mesmo. O que mais que eu posso falar a respeito? Então, é um processo não cirúrgico, né? Era isso que eu queria falar, porque muitas vezes me perguntaram pelo WhatsApp ali a respeito, né? É uma ex-colega de trabalho, ela trabalhou comigo, né? Como auxiliar há muito tempo atrás. E hoje ela é profissional da área de maquiagem, estética, né? E ela me falou de uma amiga dela que tá passando por essa situação do câncer de mama na parte ainda de tratamento, né? Então eu vou falar para vocês o que eu falei para ela, né? A amiga dela perguntou sobre como fazer areola e tal. Eu falei, não, calma, né? Isso vem só lá no final. Então, o que você pode falar para alguém que você conhece, que está passando por uma situação dessa, porque tem a preocupação, sim, da saúde, né? E é o principal, é o que a pessoa se desespera, né? De saber que está doente, que é uma doença complicada. Tem tratamento, tem cura, mas a pessoa sabe que vai passar por uma quimioterapia, que o cabelo vai cair, né? Vai passar por radioterapia, né? Muita situação de dor que às vezes a pessoa passa. Aí eu falei para essa minha colega, né? Olha, fala para tua amiga ficar tranquila, né? Eu até mandei uma foto para ela de um antes e um depois, para ela ficar tranquila quanto ao resultado, né? Porque a apreensão é o seguinte: a pessoa vai estar apreensiva porque sabe que está doente, precisa tratar, vai passar por várias situações complicadas durante o tratamento, e isso está consumindo ela emocionalmente, psicologicamente. Mas também a mulher, a gente sabe, né? Que a parte da beleza, da autoestima é algo que tá já incutido dentro da mulher, e não tem como a gente falar, não, isso não existe pra gente. Existe. A mulher gosta de se sentir bonita, né, bem arrumada, e a vida inteira, desde criança, a gente cuida, a gente foi educada assim, e acho que isso já é do próprio feminino. Mesmo que a gente não fosse educada dessa forma, a mulher sempre tá se cuidando de alguma forma, mais do que os homens. Até não é só com ela, é com a própria casa. A mulher é mais cheia de mimos, né? Então, e isso é bem complicado, porque a pessoa tá ali fazendo o tratamento e já tá pensando lá na frente: nossa, eu vou perder a minha mama, né? Como é que eu vou ficar sem? E depois, se eu fizer minha cirurgia plástica, como é que vai ficar isso? Como é que vai ser o resultado? E a pessoa tá sofrendo a curto, médio e longo prazo, né? E eu peguei e falei para essa minha amiga: não, acalma ela, né? Vou te mandar uma foto, aí você passa para ela ver que é possível ficar bonita depois, né? Então agora, nesse momento, não se preocupa com isso, tá? Isso daí é para se preocupar depois, porque você pode procurar um bom cirurgião plástico. Existem cirurgiões plásticos maravilhosos que fazem reconstruções assim perfeitas, né? E vai deixar os dois lados iguais. E depois a areola a gente faz lá no final. Isso daí é a última etapa, é a cereja do bolo, né? Então tem tanta coisa para resolver primeiro, não fica sofrendo por antecipação, né? É possível deixar harmônico depois de passar por tudo isso, né? Então, cada etapa é cada etapa, né? Então, foi isso que eu falei para ela, mandei uma foto e acho que ela deve já ter passado para amiga dela lá. Eu falei, depois lá na frente você me procura. Por enquanto, né, faça seu tratamento, se cuide, né? Que é essa parte importante neste momento. Então, a micropigmentação é um procedimento não cirúrgico. Ele é invasivo, mas minimamente invasivo, né? É como se fosse uma tatuagem mesmo, né? A gente coloca pigmento dentro da pele, um pouquinho abaixo da epiderme, né? Não existe sangramento. O que existe é saída de exudato, que é aquela aguinha que fica saindo da pele, né? Enquanto a gente... Só para quem não é da área da estética e não sabe o que é exudato, eu vou tentar explicar de uma maneira mais didática, assim, mais simplificada, tá? Sabe quando a gente cai e rala, né? Rala o joelho, rala a pele, né? Às vezes não sangra, mas sai uma aguinha ali e aquela aguinha forma uma casca. Aquilo é o exudato,
tá? Então, quando a gente faz a micropigmentação, seja na areola, seja na sobrancelha, seja em qualquer parte que a gente vai trabalhar, normalmente não sai sangue nenhum, não sai. O que vai sair é o exudato, tá? Porque a gente só tá... ele não é invasivo, é super seguro para fazer, tá? Minimamente invasivo, melhora a autoestima imediatamente, porque a pessoa já sai com essa areola micropigmentada, já praticamente pronta, né? Com efeito tridimensional ou com efeito realista. Na primeira sessão, a cliente já sai com essa areola praticamente pronta. Por que são 3 sessões? Porque assim, a gente na micropigmentação ou na tatuagem, né, independente, a gente coloca o pigmento na pele. Tá? A gente coloca o pigmento dentro da pele, mas para poder fixar esse pigmento na pele, a cliente precisa de cuidar, tem os cuidadozinhos que ela precisa fazer, né? Que é passar a pomadinha, vai colocar ali um curativo feito com aquele plástico filme, para poder não entrar em contato com o sutiã, porque tipo, se a pessoa não coloca, vai grudar esse exudato no sutiã, né? Vai sujar o sutiã. Tem um monte de detalhes ali. O que a cliente precisa é cuidar ali mais ou menos em torno de 7 dias, né, com essa situação dessa primeira camadinha de pele que precisa de epitelizar novamente, né? Porque não é uma cicatrização, não é invasivo, né? É epitelizar, é a epiderme ali que tem que... É muito detalhe, é como se fosse milímetros, né, de epitelização. É a pele que tem que voltar a fechar ali, mas é bem detalhe, não é nada de coisa de pele aberta, sangrando, formação de casca grossa, não. É epitelização, é bem superficial, tá? Então, por isso é minimamente invasivo, tá? É eficaz e ele fica muito parecido com uma areola real, né? Dá um efeito muito bonito. Melhora bastante, assim, a questão de efeito, do visual, dela se olhar no espelho e se aceitar novamente, tá? Então, quando a pessoa pode fazer a micropigmentação de areola? A gente está falando daí do pós-cirúrgico, depois do tratamento de câncer, né? Então, assim, cada caso é um caso quando se trata de tratamento de câncer, né? Tem pacientes que vão passar pela quimioterapia, não vão passar pela rádio, ou vão passar pela rádio, pela quimio e não vão fazer a cirurgia, não vai precisar fazer uma mastectomia, tudo depende, né? O que eu posso dizer? Se a paciente passou por uma cirurgia de mastectomia, ou seja, parcial, ou seja, total, né? Não interessa ali, ela tem toda a recuperação da cirurgia que ela passou e tem todo o tratamento que ela tem que começar e terminar. O médico que acompanha ela, o oncologista que acompanha ela, que vai liberar ela para fazer a cirurgia plástica de reconstrução, tá? Depois que ela passou por esses tratamentos todos, o médico dela, o oncologista, liberou ela, falou, não, tá tudo bem, agora você vai para a parte de reparo, da estética, né? Aí a primeira etapa é reconstrução, que é com o cirurgião plástico. Ela vai fazer toda a parte da reconstrução da mama, e depois de 6 meses é que ela está apta a fazer a micropigmentação. Eu, profissional Rosimeire, né, trabalho há muito tempo na área, eu não gosto de fazer depois de 6 meses. Eu acho que é muito cedo, tá? A região ali foi muito mexida, é uma cirurgia muito extensa, muito grande, e eu prefiro esperar 9 meses, tá? Para essa pele realmente desinchar o máximo possível, sair o máximo de edema possível, de melhorar bastante a parte da inflamação, porque quando a gente mexe demais, essa parte da inflamação é muito intensa nessa região. E aí o que acontece? Tem muito macrófago ali, naquela região, mas muito mesmo, muito macrófago. E lembra que eu contei nas outras lives para vocês a respeito do macrófago? É ele que vai lá e pega o pigmento e se mancha com o pigmento, tá? É ele que quer pegar o pigmento para poder jogar fora, porque o pigmento não faz parte da pele, porque o pigmento é algo invasivo, é algo que não faz parte do organismo, e as células de defesa, que é o macrófago,
que faz essa parte aí, já tenta se livrar do pigmento e se livra mesmo. Muitas vezes ele forma uma casca e joga fora muito pigmento. Então, eu como profissional, há tantos anos trabalhando, eu prefiro acalmar essa paciente, espera um pouquinho mais, né? Deixa melhorar bem assim, a pele, cicatrizar bem 9 meses depois, né? Que diminuiu bastante essa parte da inflamação e reduziu muito essa quantidade de macrófago. Aí é que eu vou começar a pensar em fazer uma micropigmentação nessa região, tá? Aí o que acontece? Para que isso aconteça, nós micropigmentadores que trabalhamos com essa parte de micropigmentação paramédica, a gente tem que estar bem alinhados, né? A conversa bem alinhada ali com o cirurgião plástico e o oncologista. Eu tenho que ter certeza que essa cliente foi liberada para ela poder fazer qualquer tipo de tratamento estético ali comigo, né? Por quê? Porque o paciente que passou por câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, ele teve um tratamento com quimioterapia que abaixa muito a imunidade dele, né? Normalmente, quando o médico já liberou para fazer essa reconstrução com o cirurgião plástico, é porque tá tudo bem, já melhorou a situação de toda essa da imunidade dela, né, que é uma das partes mais complicadas. Já a imunidade dela já está quase normal, já normalizou, então ela já está liberada. Mas eu aconselho a todo micropigmentador que trabalha com a parte paramédica sempre estar conversando com os médicos ali, com quem está tratando da parte da saúde, né? Então aí entra essa parte dessa ligação interdisciplinar, né, entre várias pessoas que trabalham na área da saúde, no caso a saúde estética, né? E é muito bom a gente ter essas parcerias também, sabe? Porque assim, como a gente não consegue fazer propagandas, né, passar para frente, porque dentro das redes sociais a gente já não consegue, porque as redes sociais acabam não deixando a gente fazer essa divulgação. Então é dentro desse meio médico e dos cirurgiões plásticos que a gente acaba conversando entre nós, né, e fazendo parcerias e conseguindo fazer esse trabalho de micropigmentação, de reparo de areolas e reconstrução de areolas, tá? Então, quando fazer? De 6 meses a 9 meses depois que ela passou pela cirurgia de reconstrução da mama, tá? Quantas sessões vai ser necessário fazer? A areola, tanto seja para fazer ela completa, né? A areola, o restauro dela inteiro, ou para fazer apenas a harmonização, né? Que são aquelas areolas que foram de cirurgia plástica, né? Que não